do nosso sistema solar. Esse mistério está escondido em algum lugar nos arredores do sistema planetário, intrigando os astrônomos. Certa vez, os cientistas perceberam que algo bizarro e inexplicável estava causando um caos por aí, no espaço. Um misterioso corpo celeste estava influenciando as órbitas de 6 objetos menores no cinturão de Kuiper, muito longe do nosso planeta natal. Esse algo ganhou o nome de Planeta 9 e um apelido muito mais ofensivo, Fatty, ou Gordo. Bem, não é de se admirar, a coisa seria 10 vezes mais pesada que a Terra. Mas logo depois que os astrônomos começaram a pesquisar esse planeta hipotético, as coisas mudaram inesperadamente. Mas antes de contar tudo sobre esse novo desenvolvimento, deixe-me resumir tudo o que sabemos sobre o Planeta 9. Então, como eu já mencionei, a coisa seria enorme. Mais de 10 vezes maior que a Terra e cerca de 5.000 vezes maior que Plutão. É por isso que o planeta pode ter uma grande força gravitacional. Isso também significa que o Planeta 9 provavelmente seria um gigante de gelo. Veja bem, planetas rochosos como Marte ou Terra não podem crescer mais que um determinado tamanho, porque são, bem, pedaços de rocha. Se eles se tornassem tão grandes quanto Saturno ou Júpiter, também se tornariam enormes gigantes gasosos. Mas os gigantes de gelo são outra coisa. Eles não são tão maciços quanto os gigantes de gás, mas têm uma atmosfera semelhante. E já que parece que o Planeta 9 não tem um tamanho impressionante de um gigante gasoso, mas é maior que qualquer planeta rochoso, só pode haver uma conclusão: ele é um gigante de gelo. Se Fatty de fato existir, as pessoas provavelmente terão que reescrever livros de astronomia. Costumamos acreditar que Netuno é o planeta mais distante do Sol, mas agora pode acontecer que o Planeta 9 seja o campeão, já que estaria 20 vezes mais distante do centro do Sistema Solar do que Netuno. Em outras palavras, ele fica a 90 bilhões de quilômetros do Sol, e a sonda New Horizon da NASA precisaria de mais de 50 anos para alcançar o misterioso planeta. A propósito, a sonda chegou a Plutão após apenas 9 anos de viagem pelo espaço. Além disso, no Planeta 9, seu ano duraria de 10.000 a 20.000 anos terrestres. Esse é o tempo de que o Fatty precisa para orbitar o Sol, devido à imensa distância entre esses objetos espaciais. E se é difícil para você visualizar quanto tempo é isso, pense nisto. A última vez que o Planeta 9 esteve no mesmo lugar, mamutes ainda estavam vagando pelo nosso planeta. Ah, e mal havia alguns milhões de pessoas em toda a Terra. Obviamente, até que os cientistas vejam o Planeta 9 com seus próprios olhos, eles não podem dizer com certeza se ele existe, mas a evidência que eles têm é bastante sólida, e a chance de que o planeta não exista é realmente pequena, como 1 em 15.000. Caso contrário, por que 13 objetos espaciais fora da órbita de Netuno se comportariam de maneira tão estranha, se agrupando e se inclinando de uma maneira estranha? Somente se um planeta imenso e distante os fizesse girar em uma direção. E como não há outro corpo planetário maciço nessa área, olá, Planeta 9! Cuidado, os astrônomos estão atrás de você! Obviamente, com uma distância tão grande que separa a Terra e o planeta hipotético, é muito difícil identificar Fatty. Mas os cientistas não perdem a esperança. Estão procurando o planeta usando equipamentos de infravermelho. Se o Planeta 9 existe, deve haver radiação infravermelha. Mas até agora, tudo o que os cientistas detectaram foram efeitos gravitacionais estranhos nos arredores do Sistema Solar. Mas então, e se o Planeta 9 não for um planeta? A ideia, que apareceu pela primeira vez em 2019, sugere que o objeto que criou todo esse alvoroço poderia ser um buraco negro. Peraí. Isso significa que vai engolir a gente e todo o Sistema Solar? Os astrônomos dividiram todos os buracos negros em 3 grupos: buracos negros supermassivos, buracos negros de massa intermediária e buracos negros de massa estelar. O buraco negro supermassivo mais próximo da Terra é o Sagitário A, situado quase no centro de nossa galáxia, a Via Láctea. Tais buracos negros supermassivos são gigantescos. Eles podem controlar a forma como as estrelas se formam e, estando acordados e se alimentando, podem ser os objetos mais brilhantes do espaço. Mas até pequenos buracos negros ainda são muito maiores e, honestamente, ainda mais impressionantes do que o nosso Sol.
Em torno dos buracos negros, existem discos de matéria em turbilhão, e a imagem toda se assemelha à água que desce pelo ralo. Os buracos negros geram tanta radiação que até os astrônomos da Terra conseguem detectá-la com seus telescópios. Mas, além desses gigantes impressionantes e buracos menores, pode haver mais um tipo de buraco negro, o primordial. O problema com esse tipo é que os cientistas nunca tiveram nenhuma prova real da sua existência. Eles apenas supõem que existem buracos negros primordiais em algum lugar por aí. Esses buracos seriam insanamente antigos e bem pequenos, é claro, segundo os padrões dos buracos negros. Os astrônomos acreditam que eles apareceram alguns milissegundos após o Big Bang e podem ter testemunhado toda a história do universo. Naquela época, nem mesmo estrelas ou galáxias existiam ainda. Até agora, os menores buracos negros primordiais provavelmente já evaporaram, mas os maiores ainda podem estar espalhados pelo universo afora. Quanto à aparência dos buracos negros primordiais, no começo o espaço não era o mesmo. Em alguns lugares era mais quente, em outros mais frio e algumas regiões eram mais densas. Parece com algumas das pessoas com quem eu saio. Os cientistas supõem que essas áreas densas podem entrar em colapso em buracos negros primordiais. Mas o mais interessante é que esses buracos provavelmente seriam tão pequenos exatamente por terem surgido logo após o Big Bang. Quanto mais demoravam a aparecer, maiores eram. A diferença pode variar da massa 1000 vezes maior que a do Sol até o peso de uma balinha de goma. Mas vamos voltar ao planeta 9, ou devo chamá-lo de buraco negro primordial 9. Mais uma vez, os astrônomos não viram o planeta com seus próprios olhos. A única coisa que prova sua existência é como ele influencia o comportamento de outros corpos espaciais. Mas não vamos esquecer que os buracos negros também são notórios por sua força gravitacional. Então, por que não supomos que a coisa escondida nos arredores do Sistema Solar não seja um planeta misterioso e não identificado, mas sim um mini buraco negro? Mas mesmo que esse palpite esteja correto, você não precisa se preocupar. A Terra não está em perigo. Os buracos negros primordiais são pequenos e fracos demais para causar sérios danos ao nosso sistema planetário. Mas, ao mesmo tempo, eles podem mexer com objetos descuidados o suficiente para se aproximarem demais deles. Ups! Mas o que fez os astrônomos surgirem com a ideia de buracos negros primordiais? Por um lado, havia um brilho inexplicável de estrelas, como se algum objeto maciço, mas quase transparente, estivesse passando na frente delas. Além disso, essas estrelas não apenas começaram a brilhar por um breve momento, mas também pareciam curvas, como se você as estivesse olhando através de uma lupa gigantesca. Além disso, quando os cientistas criaram um modelo de computador de um buraco negro primordial de 5 a 10 vezes mais pesado que a Terra e com uma órbita muito mais distante do Sol, obtiveram resultados realmente interessantes. O padrão desse modelo se assemelhava um pouco demais aos eventos que aconteciam na região do cinturão de Kuiper, para que fosse mera coincidência. E por fim, um buraco negro primordial explicaria por que o hipotético planeta 9 não pode ser visto e não produz radiação infravermelha. Mas uma das principais razões pelas quais os astrônomos ficariam em êxtase se o planeta 9 se mostrasse um buraco negro primordial é o mistério da matéria escura. Você deve saber que os cientistas ainda estão no escuro. Sim, o trocadilho foi planejado. Sobre o que exatamente é a matéria escura, a qual representa 30% do universo. Mas adivinhem só, buracos negros primordiais podem ser a matéria muito escura que os astrônomos estão procurando. Ou pelo menos, um tipo de matéria escura chamada MACHO, que significa objeto com halo compacto e grande massa. Bem, isso me faz acreditar que, com os astrônomos tão motivados, em breve conheceremos a real natureza do planeta 9, ou buraco negro primordial 9. Ou talvez seja apenas um buraco negro de meia massa. Mal posso esperar para descobrir. Ei, se você aprendeu algo novo